E depois de mais de 40 horas depois do resultado das eleições, o pronunciamento tão aguardado. O candidato derrotado, mas atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, reuniu a imprensa ontem no Palácio do Planalto para falar sobre o resultado das eleições. Antes disso, o presidente já havia convocado aliados para definir o tom da fala. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros, disse Bolsonaro. Acompanhado de aliados da sua base política, Bolsonaro escolheu o hall de entrada do Palácio da Alvorada para o seu pronunciamento mais marcante nesta reta final de governo. A fala durou 2 minutos e 33 segundos e não citou Lula nem validou diretamente o resultado das urnas que deram a vitória ao oponente. Esse reconhecimento veio na sequência da fala, quando Ciro Nogueira anunciou o início da transição de governo. Ao fim da breve fala de Bolsonaro, o presidente foi aplaudido pelos auxiliares e passou a ser insistentemente questionado por dezenas de jornalistas, mas deu as costas e voltou para o interior do palácio em silêncio. Lula escolhe Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição. O presidente eleito Lula do PT escolheu seu vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB para coordenar a equipe de transição. O martelo foi batido na manhã desta terça-feira, dia 1º, em uma reunião com Gleice Hoffmann, presidente do PT. Alósio Mercadante, responsável por elaborar o seu plano de governo, e outros integrantes da cúpula petista em um hotel na capital paulista. O martelo foi batido na manhã desta terça-feira, dia 1º, em uma reunião com Gleice Hoffmann, presidente do PT, Alósio Mercadante, responsável por elaborar o seu plano de governo, e outros integrantes da cúpula petista em um hotel na capital paulista. Alckmin comandará uma equipe com 50 nomes, que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro, derrotado na busca pela reeleição. Os principais líderes do PT e dos partidos da coligação que elegeu Lula devem compor o grupo. A equipe de transição despachará do prédio do CBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Manifestantes que não aceitam o resultado das eleições bloqueiam parcialmente a BR-010. No município de Açailândia, interior do Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal informa que manifestantes contrários ao resultado das urnas no último domingo mantêm interdições parciais na BR-010. Os bloqueios tiveram início após o resultado do segundo turno, que terminou com a derrota de Jair Bolsonaro e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, os veículos estão trafegando pelo acostamento, já que os manifestantes derramaram material pela pista. Ainda nesta terça-feira ocorreram bloqueios, mas vias foram desbloqueadas. Orçamento 2023. Relator tem reunião nesta quinta com membros do governo. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, tem encontro nesta quinta-feira, dia 3, às 10h30, com o senador eleito Wellington Dias e outros parlamentares do PT e com o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, para discutir adequações no projeto orçamentário. Dias foi designado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer negociações que possam tornar o texto mais próximo das promessas feitas em campanha. Entre as promessas está a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, a correção da faixa de isenção do imposto de renda para 5 mil e o aumento real do salário mínimo. É o que explicou o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes. Nós precisamos garantir o Bolsa Família de R$ 600 e os 150 para cada filho menor de 6 anos das mães do Bolsa Família e outros programas. Suspeitos de tentativa de homicídio são baleados em troca de tiros com a PM no interior do Maranhão. 2 jovens foram baleados após trocarem tiros com a Polícia Militar do Maranhão na área central da cidade de Itapecuru. A dupla é suspeita de praticar uma tentativa de homicídio no município. Os feridos no confronto foram identificados como Luiz Castro Mendonça Filho, de 21 anos, e Cláudio José Lopes Soares, de 22. Segundo a PM, Luiz Castro e Cláudio estavam em posse de uma arma de fogo e trafegando em uma motocicleta Honda 160 vermelha. Eles são suspeitos de tentar matar 2 pessoas não identificadas que estavam em uma quadra esportiva no bairro Aviação, em Itapecuru Mirim. A dupla foi abordada quando estava com a arma em punho. Na hora da ação policial houve troca de tiros e Luiz Castro e Cláudio Soares acabaram sendo baleados. Os suspeitos foram levados para o hospital, onde estão sob custódia da Justiça. Com eles, a PM apreendeu uma arma de fogo e uma motocicleta.
Uma prova de que quando a polícia está na rua, crimes podem ser evitados. Que a justiça seja feita e que eles, após se recuperarem das lesões, possam ir direto para a cadeia para responder pelos crimes cometidos. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de amanhã.